Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Sou Daniel Augusto, do canal Sem Minhas Verdades. Hoje vou falar sobre comunicação, uma área que, inclusive, eu sou especialista. Vou tratar de um tema bem interessante, que tem muita fumaça em volta dele, ou seja, o sigilo da fonte. Então, Daniel, como que é isso? Explica para nós. Então, vou lá explicar. Bom, gente, o sigilo da fonte surgiu no ramo do jornalismo policial, tá? Por quê? Porque o repórter que ele ia fazer a matéria, ele ia justamente no local onde houve o crime, tá? Que geralmente, né, ocorre ali na cidade, nas partes mais humildes da cidade, né, tudo mais. Então, ele vai lá apurar o assassinato, o assalto, né, e o estupro e assim vai indo, né? Então, o repórter chegando lá, muitas vezes a vítima não estava lá, o ladrão fugiu, ou se negou a falar, né, sobre o que ocorreu exatamente, então ficava complicada a vida do repórter. Ele precisava dar notícia, porém ele precisa verificar, checar o que realmente ocorreu, para não, né, contar uma história fictícia, né? Então, para tentar resolver isso, muitas vezes o repórter procurava as pessoas que assistiram o crime, entendeu? Então, para isso, ele precisava entrevistar essas pessoas. Só que muitas vezes essas pessoas, por se sentirem ameaçadas, né, ou assim, temerosas de serem mortas, serem agredidas pelos criminosos, se negavam a relatar o que aconteceu no crime, entendeu? E para resolver essa questão foi criado um instituto de proteção para essas pessoas que presenciaram o crime, que poderiam colaborar na matéria jornalística, ok? Então, esse instituto de proteção a essas testemunhas, né, vamos dizer assim, que não é a palavra mais adequada, testemunha, né, porque não está testemunhando nenhuma, ele está ela está relatando o que ela viu do crime, né? Então, o que ocorre? Então, para protegê-las, foi criado esse instituto do sigilo da fonte, para que ela pudesse falar à vontade como ocorreu o crime, sobre o ponto de vista dela, evidentemente, sem que o nome dela aparecesse na matéria jornalística. Tá ok? Então, foi exclusivamente com esse objetivo que foi criado esse instituto de proteção chamado Sigilo da Fonte, tá? Não existe outro, tá? Bom, por que isso também? Tem uma nuance aí, é importante falar isso. Na nossa Carta Magna, de 88, reza no seu artigo 5º, inciso 4, que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, tá? Então, por que eu estou falando isso? É para vocês entenderem que o sigilo da fonte é uma coisa que, de certa forma, ia contra esse dispositivo constitucional, que é a livre manifestação do pensamento. Então você pode falar, tal, só que é vedado o anonimato. Você tem que falar quem falou aquilo, tá? Então, no meio jornalístico, na hora que ele vai apurar os fatos, ao ele entrevistar a pessoa que presenciou aquele crime, ele, por conta desse dispositivo, teria que falar o nome da pessoa. Ó, fulano de tal falou que o crime aconteceu dessa forma e foi o Chiquinho que cometeu o crime contra o fulano de tal, e aí, entendeu? Então, por esse dispositivo, a testemunha, vamos dizer assim, ela teria que ter o nome exposto na reportagem, ok? Então, por isso que precisou de um outro instituto para se contrapor a esse, tá bom? Que é o sigilo da fonte. E outro detalhezinho também que é importante frisar aqui é o seguinte, no inciso 5 fala que é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem.
Esse ponto, embora não tenha muito a ver, mas também é assim, tem uma certa relevância, tá? Porque é assegurado o direito de resposta. Ou seja, se a pessoa também acaba falando muita coisa lá, né? Ou a pessoa que a suposta testemunha, e se ela começar a mentir e começar a falar que o fulano de tal que cometeu o crime e que ele é bandido mesmo e tal, que ele faz parte de uma organização criminosa, reputando algo falso a essa pessoa, né? Uma hipótese meio assim, bem difícil de acontecer, mas pode acontecer, evidentemente. Então, é assegurado a ele, esse suposto criminoso, suspeito, né? O direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem dele. Entendeu? Então, tem um dispositivo na Constituição, é o inciso 5 do artigo 5º, que dá essa possibilidade da pessoa se defender. Porque não basta também outro ficar acusando isso, aquilo, tal, vai que não é ele. Então, é uma mão de... é uma via de duas mãos, ok? Então, tanto para acusar, né, para apontar que foi ele, dando oportunidade de ele também, dele, o que eu digo, é o criminoso, de poder, do criminoso, suposto criminoso, né, que de repente não é o criminoso, e ele se defender, tá? E também tem a questão do inciso 9 do mesmo artigo 5º da Constituição, que é o seguinte: é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Tá? Então, isso aqui também é para você, para a gente poder contextualizar tudo. Porque independentemente disso, então você pode falar à vontade. Depois você vai colher os frutos do que você falou. Se você falou alguma inverdade, cometeu alguma calúnia, difamação, entendeu? Alguma injúria, você pode sofrer retaliações, tá? Previstas no inciso 5, tá ok? Bom, mas o que é importante aí? É o próximo inciso, que é o inciso 14 do artigo 5º da nossa Carta Magna. É ele que fala sobre o sigilo da fonte, tá? Diz ele: é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional, ok? Então, esse dispositivo é muito interessante. Daria para ficar falando um vídeo todinho sobre ele aí, nossa. Olha só, é assegurado a todos o acesso à informação. Bom, isso aí é uma coisa meia sem sentido. Claro que isso aí é uma coisa óbvia, né? Mesma coisa, é assegurado a todos o acesso ao oxigênio que respira. Bom, isso aí não precisa nem estar na Constituição, né? Então é meio esdrúxulo esse dispositivo. E aí coloca, o interessante nesse inciso, é que ele coloca o sigilo da fonte aí numa coisa que não tem nada a ver. Quer dizer, as duas coisas não se comunicam. Entendeu? É assegurado a todos o acesso à informação. Tá, ok. Entendeu? Choveu no molhado, isso é óbvio. E resguardado o sigilo da fonte. Bom, entendeu? A fonte da informação, quer dizer, poderia ter uma ligação. Então houve uma forçação de barra. Ele teria que ser um inciso separado desse, mas colocar tudo junto, tá? E disseram o quê? É resguardado o sigilo da fonte, tá? Mas isso é uma garantia constitucional do indivíduo, da coletividade? Não, isso aí não tem nada a ver, isso aí não, é uma coisa menor. É a mesma coisa colocar no artigo 5º que a pessoa não pode ser algemada se ela não oferecer nenhum tipo de ameaça ou não tentar fugir. Bom, se a gente começar a colocar tudo na Constituição, essa Constituição vai ter vários volumes, né? Vai ter uns 1000 volumes, né? Porque aí vai ter que especificar tudo. Ou seja, essa questão do sigilo da fonte é uma questão menor, irrelevante para constar numa carta constitucional, entendeu? E aí tem o pulo do gato que confirma o que eu falei. Se a gente pegar a parte que importa em relação ao sigilo da fonte, ele diz o quê? É resguardado o sigilo da fonte
quando necessário ao exercício profissional, quando necessário. Ou seja, você, para dar notícia, você precisa manter o sigilo da fonte, da pessoa que te passou a informação. E essa pessoa é simplesmente a pessoa que presenciou o cometimento de um crime, de uma irregularidade, de um ato reprovável. Entendeu? É só no jornalismo policial que isso deve ocorrer. Entendeu? Quando necessário, o exercício profissional. Quer dizer, o profissional, o repórter, ele precisa dar a notícia para dizer realmente o que aconteceu, como ocorreu o crime. Ele não tendo elementos, ele tem que assegurar que essa pessoa que viu o crime ser cometido, ela ser mantida no anonimato. É para isso, justamente para isso. Não é para o jornalista, é para o repórter. O jornalista, ele está lá na cadeira, geralmente, né? Vamos dizer assim, o jornalista está na cadeira lá, pensando e vai escrever sobre uma coisa ali que não é o do repórter. O repórter é que vai relatar os assuntos todos. Ele que vai lá colher as informações no local do crime e vai conversar com as pessoas todas e vai juntar, vai na delegacia, vai isso. Ele vai em campo, em loco, ver o que ocorreu e depois vai sentar e vai escrever o que, né, fazer a sua notícia, né, e depois publicar isso no seu meio de comunicação. Então, é dessa forma que ocorre. Não é para outro motivo, é exclusivamente para o jornalismo policial que existe o sigilo da fonte. Tá bom, minha gente? Então, era isso que eu tinha para vocês, para fazer esse esclarecimento. Vou fazer um outro vídeo aí, dando um outro enfoque sobre o sigilo da fonte, logo em seguida. Ok, muito obrigado e até mais.